Bom, galera, na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a série do Senhor dos Anéis, né? Foi um vídeo bem polêmico e tudo. E agora eu volto nesse tema, só que dessa vez, né, pra cumprir aquela função que o canal sempre teve, que é oferecer material gratuito, aliás, dar indicações de material gratuito, fácil de achar. Dessa vez vou falar sobre vários RPGs de Senhor dos Anéis gratuitos em português. Não vou falar nada de inglês, não vou falar nada que não seja gratuito. Então, esse vídeo ele tem duas funções, né? Para quem está no hype da série, como eu estou, muito animado, muito empolgado, para já começar a entrar no clima. Falta poucos meses, né? Já vou começar uma campanha aí de Senhor dos Anéis para quando começar a série eu estar bem no clima. E para quem, pelo contrário, tá achando que eles estão estragando, é a chance que vocês têm aí de pegar um RPG gratuito. Todos eles que eu vou falar aqui, eles têm a modalidade solo, e fazer uma história então que seja condizente com aquilo que você acredita que é a Terra-média. Mas eu vou contar antes disso, antes de falar, vou mostrar os RPGs, falar onde é que vocês podem conseguir e tudo mais, mas antes queria falar uma coisa que aconteceu ontem relacionado a isso. Galera, então o acontecimento que eu queria falar foi que ontem eu postei algumas fotos promocionais que lançaram. Tem uma revista lá, Nerd, nos Estados Unidos, ou nem na Europa, não sei exatamente onde, que está publicando várias fotos exclusivas promocionais, né? E eu postei algumas fotos que eu gostei bastante e nas minhas redes sociais, falando, cara, essa é uma Terra-média bem interessante, que é muito parecida com a forma que eu imagino a Terra-média, né? Então deixa eu mostrar as fotos aqui para vocês, né? Essa daqui é de um band-aid, de um banquete élfico. Deixa eu ver o que mais, né? Aqui tem, provavelmente eles estão observando alguma coisa. Aqui provavelmente é uma hobbit, né? Muito legal essa foto, cara, que foto bonita essa daqui. Aqui um elfo, não sei que elfo seria esse dentro da cronologia, um alto elfo, né? Isso daqui, uma cerimônia cavalheiresca, me parece que são elfos também, provavelmente é Galadriel. Aqui uns hobbits, né? E uma pessoa chegou pra mim aqui também, né? Não sei exatamente o que seria isso, mas as cores estão muito legais. E aí, mais de uma pessoa apareceu comentando, se isso é a Terra-média pra você, sinto lhe dizer que você não entende nada de Terra-média. Era só isso, não vou nem comentar, né? Não vou nem comentar, era só pra falar desse acontecimento, assim, né? Pra falar assim, por que eu gravei aquele vídeo, por que eu acho que tava certo. Mas vamos voltar, porque agora não é pra falar da série, é pra falar de RPGs gratuitos, tá? Gratuitos de Senhor dos Anéis. Então, o primeiro que eu quero indicar é o meu, esse daqui, que é o Viagens através da Terra-média, que é um RPG que ele se passa em qualquer era, você escolhe se na primeira era, segunda, terceira era, né? E que você interpreta um peregrino, uma pessoa que por algum motivo que você determina aqui, você está cruzando um território para cumprir uma missão. E o jogo nada mais é do que o registro dessa jornada, dessa viagem, na forma de um diário. Nesse jogo você literalmente escreve o diário desse seu personagem. Então ele é um jogo de escrita baseado no Quill, mas as regras não tem nada a ver, né? Viagens através da Terra-média. E ele é um hack de um jogo que eu conheci há muito tempo atrás, que era um jogo de meia página chamada Journey Through Mirkwood, né? Jornada através de Mirkwood. Eu expandi isso, era um jogo gratuito, né? E não sei porque essa bolinha tá aqui no meio. E aí é bem simples, né? Ele usa um D6 para fazer os testes e um D10 para rolar nas tabelas. Cada dia é bem simples. Cada dia você rola para ver onde você está, né? Qual que é o terreno, como é que é esse terreno, ele é sombrio, antigo. E aí você rola na tabela de jornada, que é o que você vai encontrar. Você pode encontrar orc, Nazgûl, warg, uma aranha gigante, tesouro. Você pode ter um encontro com o mercador, com o curandeiro, com outro peregrino, né? E tem várias tabelas que vão te ajudar, né? Tem tabela de missão, caso você não tenha uma ideia do que o seu personagem está fazendo. Tabela de acontecimento diário, além do encontro. Tem oráculos. Então ele é bem completo.
E ele utiliza mapas também, né? Tem alguns mapas aqui. E é um jogo que eu tenho muito orgulho de ter feito. Então esse é o Viagens através da Terra-média. Eu vou fazer uma pausa aqui e vamos para o próximo. Antes disso, onde você encontra isso? Bom, você encontra isso no meu Apoia-se, para quem é apoiador. Você encontra isso lá no Facebook, na comunidade Solo RPG. E você encontra esse jogo também no blog RPG Solo Brasil, gratuito, só baixar e imprimir, leva 5 minutos para você ler as regras e você, depois de 5 minutos que você baixou, você já pode sair jogando. Agora vamos para o próximo, deixa eu fazer uma pausa. Bom, galera, o próximo é do Jefferson Pimentel. Ele é o Tomo de Gondor, né? 143 da Quarta Era do Sol. Ele é o Senhor dos Anéis, a Quarta Era. Ele é um jogo grande, ele tem mais de 70 páginas e ele já usa o sistema Solo 10. O Jefferson foi um dos primeiros jogos que ele lançou com o sistema Solo 10. Então, para quem curte aí os jogos da 101 Games, é isso aqui muito bem diagramado, né? Como não tem nem o que falar, né? É fantástico, isso daqui é maravilhoso. E esse jogo, ele se passa depois dos eventos da Guerra do Anel, então ele se passa na era posterior. É muito interessante, dá pra ver que o Jefferson entende muito de Senhor dos Anéis, ele fez toda uma pesquisa aqui de lugares, de descrições do que aconteceu e tudo mais. E além de ser um material de consulta de Senhor dos Anéis muito bom, né? Eu falo, cara, nem se você não joga RPG, você gosta de Senhor dos Anéis, imprime isso, porque isso daqui é um material de consulta riquíssimo, riquíssimo, maravilhoso isso aqui. E ele funciona como um grande jogo aberto, né? Ele tem a Terra-média e ele te dá técnicas para você definir as suas próprias missões, o que você quer fazer, onde você quer fazer, e aí cada missão que você definir, você vai ter os eventos, vai ter acontecimentos diários e tudo mais, você vai forjando alianças, cada lugar vai acontecendo certas coisas. Então ele é um grande jogo aberto, ele é muito aberto. Inclusive você tem até a opção de não fazer isso. Você pode ficar lá no seu canto, construindo a sua cabana, tudo, que também vai ter eventos, vai ter coisas boas, coisas ruins. É muito legal isso daqui. Eu esqueci de baixar aqui, né, de mostrar, porque eu tenho impresso isso, mas eu quero só mostrar aqui. Tem um mapa também hexagonal. O Jefferson ele fez um mapa da Terra-média hexagonal, maravilhoso, também vale muito a pena, tá? Então, né, esse daqui... O Viagens através da Terra-média, que eu mostrei lá que é o meu, ele não tem um tempo específico. Esse daqui já se passa na Quarta Era, depois dos eventos da Guerra do Anel. Agora vamos pro próximo. Esse daqui você encontra onde? Galera, nos mesmos lugares, tá? Na comunidade RPG Solo, talvez tenha na comunidade... na comunidade Solo RPG... Provavelmente deve ter na comunidade RPG Solo Brasil e no blog RPG Solo Brasil, beleza? Vamos lá pro próximo. O próximo também é um material meu, que é As Minas de Moria. Esse, apesar dele ser um cenário completo, ele é um suplemento pro RPG A Colmeia, da Tatiana Espírito. A Colmeia, a primeira edição. Tá? Porque depois ela lançou uma segunda edição muito legal, mas eu escrevi esse suplemento na época da primeira edição. Você vai encontrar nos mesmos lugares, e o RPG A Colmeia, da Tatiana Espírito, também é gratuito e você vai encontrar nos mesmos lugares. Eu acho que talvez ele não tenha na comunidade do Facebook RPG Solo Brasil, porque esse jogo é mais antigo, acho que ele é antes da comunidade RPG Solo Brasil ter sido formada, mas ele tem na Solo RPG e no blog também. A Colmeia, a primeira edição, é um material, acho que tem umas 10, 11 páginas no máximo, é muito legal, né? E o original, ele é quase que uma versão do Resident Evil, né? Aquele de zumbi, se eu não me engano, que tem zumbis e tudo mais, você tá preso dentro de um complexo, né? E eu fiz esse suplemento em que, na verdade, você refaz, né, a jornada dos heróis através das Minas de Moria. Só que aí você interpreta um herói só. Na verdade, não é bem a mesma história. É alguém atravessando as Minas de Moria. Sozinho, pode ser em grupo, né? Então é muito bacana. Eu coloquei aqui algumas explicações, né? Nessa época eu não sabia editar nem Word, nem nada, né? Então tá tudo tosco. Hoje eu conseguiria fazer bem mais chamativo, atrativo, mas eu acho que o texto tá interessante. Porque assim, eu conto toda
o histórico das minas, né, a importância delas no cenário, qual que é a origem delas, por que elas estavam daquele jeito que aparece no Senhor dos Anéis. Então tem toda uma contextualização. E depois já tem a adaptação das regras da colmeia para você fazer isso. Porque no colmeia original você tem armas, por exemplo, que é arma de laser, metralhadoras. Aqui eu adapto para armas medievais. Então você tem adaga, espada, uma espada élfica, machado anão, arco e flecha. Itens de regeneração, que lá eram remédios, pílulas. Aqui é kit de primeiro socorro, lembas, né, proteção, e os monstros que basicamente são aqueles que tem lá. Então tem o orc, o que eu chamo de orc alpha, que seriam alguns orcs um pouco maiores e mais agressivos, trolls e o balrog. Então é muito legal isso. Esse material aqui, ele deve ter umas 7 páginas, assim, 5 a 7 páginas. A colmeia, o jogo original, deve ter uns 11, então 15 páginas aí, dá pra ler numa sentada só e sair jogando. Então esse é o Minas de Moria, e esse é um jogo, na verdade, é um jogo de tabuleiro, né? Tem aqui no canal o gameplay de eu jogando as Minas de Moria, pra quem quiser conhecer mais, tá bom? Digitem lá, a colmeia, resenha a colmeia mais gameplay, né? Então é isso, vamos para o próximo, que não acaba não, tem muita coisa ainda, tem muita coisa. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é gratuito. Bom, logicamente não poderia faltar o Dominus, né? O Dominus tem de vários cenários, com certeza o maior cenário de fantasia medieval de todos os tempos não ficaria fora. Então tem esse daqui que é Uma Festa Inesperada, do Lucas Peixoto, aqui a capa dele, e esse é muito interessante, ele sai muito da caixinha porque ele não é um Dominus de aventura, de exploração da Terra-média, não. Ele se passa no dia da festa do Bilbo. Aqui não diz que é a festa do Bilbo, na verdade, né? Deixa eu ver. Né? Assim, supõe-se que é o dia da festa do Bilbo, mas é um dia de festa no condado. E aí, a aventura é você lidando com todos os problemas que podem acontecer ao longo da festa. Então pode ser que a decoração não chegou, pode ser que a comida deu problema, pode ser que você precisa organizar as brincadeiras e os jogos de adivinha, pode ser que você precisa correr atrás dos músicos. Cara, isso é muito legal. Isso foi uma ideia fantástica do Lucas. O Lucas produz bastante coisa, e esse daqui, olha, eu considero um primor, assim, a ideia, né? E as tabelas, assim, elas geram situações tão interessantes para um RPG, né? De repente você se vê na Terra-média tendo que convidar e ensaiar os músicos que vão tocar, e aí tem vários acontecimentos, né? Aí do nada aparece a esposa do prefeito, aí começa a chover muito forte, aí um monte de rato tá comendo a comida, de repente alguém roubou, entrou na sua casa e pegou seus pertences, né? Boicotaram uma das tarefas e você tem que se virar. Então ele é quase que um RPG de administração, né? É muito legal isso aqui, eu acho fantástico, coisas que só o solo proporcionaria, tá? Então esse também você vai encontrar nos mesmos lugares que eu já falei anteriormente. Acabou? Não, tem muita coisa ainda. Bom, galera, agora tem esse daqui que é do Fábio Berto. Para quem não conhece o Fábio Berto, ele é o criador do... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome do jogo dele, só um segundo. Valurian, né? Ele é o criador do Valurian. E ele fez esse daqui que é fantástico também, que é o Dominus do Silmarillion, a Primeira Era. Então aqui você vai lá atrás, né? E joga na Primeira Era, é antes do período que vai ser retratado na série. Então é o relato dos dias antigos da Primeira Era do mundo. Então você tem todos aqueles, né? Os elfos, aqueles altos elfos, a criação dos artefatos, as árvores. Então é maravilhoso isso daqui. Então você tem uma tabela de trama muito legal. Os arquétipos são muito interessantes, né? Você, por exemplo, pode ser um guerreiro, aí pode ser um troca-pele, pode ser um Bionin, pode ser um monte de coisa. Feiticeiro, né? Um Stari você pode ser também. Além do Gandalf, do coisa, você pode criar o outro. E é maravilhoso, cara. É fantástico.
E aí tem os personagens clássicos do Silmarillion, né? Fingol, Morgoth, o Aredel, Beleg, Azaghal, Beren, Lúthien, Turgon. Pra quem curte aí essa pegada mais hardcore de Senhor dos Anéis mesmo, esse é o mais indicado, assim, pra quem curte lore mesmo, pra quem tá dentro daquele 1 zilhão de nomes do Silmarillion, e não tô falando isso pejorativamente falando. O Silmarillion é um dos livros que eu li no final da adolescência que mais me impressionaram. Hoje em dia eu não sei se eu aproveitaria tanto, mas eu lembro que eu amei, adorei. Fiquei muito triste quando eu perdi o meu Silmarillion no ônibus, né? Aí depois eu acabei pegando o PDF e tudo, mas eu tinha o livro bem antes de PDF virar moda, né? Isso em 2003, 2004. E eu perdi meu Silmarillion indo para Campinas, né? Isso me marcou muito. Acabou, Tarcísio? Não. E aqui não poderia faltar o Dominus clássico Senhor dos Anéis, que é do Miguel Torquato, que ele já se passa durante o período da Guerra do Anel. Então os arquétipos que você tem aqui são o Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Frodo e o Sam, e ele se passa naquilo. Inclusive ele te dá a chance, inclusive, de recriar alguns trechos da aventura do Senhor dos Anéis mesmo, ou então criar algumas situações tangenciais, né? Por exemplo, não fala, mas de repente aranhas gigantes estejam tentando destruir alguma vila ali mais próxima de Gondor, por exemplo, né? Ou atacando algumas fazendas, porque a comida tem que vir de algum lugar, né? Não vem de uma cidade de pedra esculpida numa montanha. Então, com certeza tinha várias fazendas e tudo mais ali. E se tivesse um ataque de aranhas gigantes ali, né? Pouco antes dos acontecimentos, você de repente poderia interpretar o Boromir, né, antes dele empreender a viagem até o Conselho do Elrond, para lidar com isso, ou Faramir, né? Então tem muitas possibilidades aqui. Você pode se manter muito próximo ao original, né, só expandindo esse mundo sem quebrar o lance, ou você pode viajar na batatinha e, por exemplo, refazer vários trechos do Senhor dos Anéis para ver como seria. Tem um grupo nos Estados Unidos que chama RPG Reroll, filme Reroll, que eles pegam filmes famosos, né, Halloween, De Volta para o Futuro, Jurassic Park, e eles jogam aquela aventura, né? Só que aí, dependendo dos dados, principalmente, ou os personagens, por conta de más rolagens, sem tomar outras decisões, e a história do filme vai tomando outros caminhos. É muito legal isso, é um podcast. Então é esse, mas ainda não acabou, galera, é muita coisa, tá? Pra quem é fã de Shotgun Diary, eu recomendo esse daqui, que é o Tolkien Diaries, né? Essa capa fantástica, né? Esse é um jogo que foi lançado lá fora, logicamente ele não é oficial, nem do Shotgun Diaries e muito menos do Senhor dos Anéis, ele é um trabalho de fã. E ele recebeu essa tradução aqui, né? A tradução, gente, dá pra ver que ela foi feita só com o Google Tradutor, então ela tem algumas coisas ali, mas ela, assim, ela não atrapalha em nenhum momento o entendimento do jogo, ela só não fica tão gostosa de ler, ela fica meio truncada, mas não atrapalha em nenhum momento a tradução, e eu agradeço quem fez essa tradução aqui, né? Não tô criticando não, porque dá perfeitamente para jogar com essa tradução. É melhor ter isso do que não ter nada, porque realmente não comprometeu em nada o entendimento do jogo, só a degustação mesmo, né? Tem frases que você vê que ficam meio truncadas ali, mas não tem problema. E ele, basicamente não, ele é a adaptação do Senhor dos Anéis pro sistema de Shotgun Diaries. Então é um sistema bem narrativo, muito mortal, né? Jogou os dados lá, não caiu 6, né? Pelas regras originais do Shotgun Diaries, você morre, né? Então é bem mortal. E ele adapta de uma forma fantástica, né? Porque, por exemplo, no Shotgun Diaries você tem o relógio zumbi, né? E aqui você tem o... Deixa eu ver qual que é o nome aqui que ele deu. O relógio de caça, né? Você está sendo caçado pelas forças do Sauron ou do Morgoth, depende de onde você vai querer jogar isso. Mas é depois do anel, né? Do achado do anel. Então, pelo Sauron. E conforme o tempo vai passando, vai aumentando esse perigo. Tem o medo, né? Que aqui não é o medo, aqui é o poder do anel. Quanto mais o tempo passa e quanto mais você vai vendo o mal tomar conta da Terra-média, o poder do anel vai crescendo, que basicamente é a mecânica que explica o que aconteceu com Saruman,
né? Basicamente, dentro desse jogo, o Saruman ele simplesmente não passou nos testes de medo do poder do anel e acabou sendo corrompido. É exatamente isso que acontece. E ele tem também a questão do diário, né? Quando você escreve o diário, você diminui a influência do poder do anel, porque você está contando, você está entrando em contato com as lendas, com a sua história e tudo mais. Isso diminui o poder do anel, assim como no Shotgun Diaries o diário também ajuda a diminuir o medo, que é uma coisa que você não escuta falar tanto, né? Que na verdade o Shotgun Diaries ele é um jogo de escrita, interessante, né? Em grupo. Fantástico isso aqui, assim, vale a pena ter isso também, gratuito, né? Esses você vai encontrar lá na Solo RPG, na comunidade do Facebook e no blog no RPG Solo Brasil. Acabou, Tarcísio? Ainda não. É muita coisa. Aquele que é provavelmente o meu favorito, que é o Lá e de Volta Outra Vez. Esse é um jogo que foi lançado lá fora pelo Ray Otus e que foi traduzido pelo Romani, né? E é fantástico porque o Romani ele conseguiu fazer a diagramação, a fonte é exatamente igual ao documento original, exatamente, né? E a tradução aqui é uma tradução de alto nível. É muito legal isso daqui. E ele se passa mais ou menos no período do Hobbit. Ele tem esse tom um pouco mais heróico, menos épico e até mesmo infanto-juvenil, né? Juvenil, né? Nem tanto infanto. E é muito legal porque ele tenta pegar aquele clima que você vê no livro do Hobbit mesmo, aquela coisa mais leve, mais aventuresca, e com as regras do Minimal de Six, que são regras assim, não tem o que falar, né? Maravilhoso aquilo. Então, são só 2 páginas. É 2 páginas, gente, assim, 90% dos game design que eu conheço iria se sentir tentado a transformar essas 2 páginas em um livro de 150, porque tá tudo aqui e muito bem explicado, assim, é muito bom isso daqui, Lá e de Volta Outra Vez, né? No meu blog, no Quest RPG Solo, tem uma série de gameplays transcritos desse jogo aqui. Recomendo demais, quem quiser ler como é que funciona. Eu fiz utilizando o Miso, ele não é solo, mas então você tem que acoplar um oráculo a ele. Só para falar, né, galera? Esse não é solo, você precisa de um oráculo. E aquele do Tolkien Diaries também não é solo, você precisa ter um oráculo te auxiliando, fazendo o papel do mestre. Os outros, Viagens através da Terra-média, os Dominus, o Senhor dos Anéis Quarta Era, todos eles já têm regras para solo dentro dele mesmo, né? E por último, né, ainda não acabou. E por último, um jogo de cartas, que é o Lord of the Rings The Adventure Deck Game. Ele foi traduzido pelo Caruso, né? Você vai encontrar o link que ele direciona para o site dele lá na comunidade Solo RPG. E tem essas cartas maravilhosas com uma tradução fantástica. E ele usou a diagramação original, né? A diagramação não, o design das cartas originais, exatamente isso. Ele só colocou a tradução nas cartas, assim, até o fundo das cartas. Então você pode imprimir isso assim, né, em sulfite, jogar assim casualmente. Mas se você quiser imprimir num papel couché, né, depois fazer um deck, você vai ter um card game assim com visual que não fica devendo nada a qualquer outro jogo de Senhor dos Anéis aqui. Isso é maravilhoso. Esse jogo é muito legal e esse jogo ele recria a história do Senhor dos Anéis. Então você basicamente você interpreta o Frodo que está indo até a Montanha da Perdição destruir o anel. E aí ele tem um número de dias. Você tem dias e noites e você vai tomando decisões de caminhos e tudo mais, né? Aí, né, muitas vezes as coisas elas aparecem numa ordem diferente. Então muitas vezes você encontra Valfenda, né? E depois você encontra Floresta Velha, por exemplo. Tem dessas também, né? Mas, né, ele é um jogo de cartas, de tabuleiro. Ele não se propõe tanto a ser uma experiência narrativa. Ele é mais a questão do desafio mesmo. Gosto demais, recomendo muito. Eu tenho, né? Quer ver? Eu fiz esse jogo, só que eu fiz ele de forma caseira, né? Aqui as cartas. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui que tá mostrando o Legolas. Deixa eu ver se eu acho minha carta de Legolas aqui. Logicamente ela vai ser a última, né? Enquanto isso vão vendo as cartas, orcs. Oh, meu Deus do céu.
Tem um monte de Aragorn aqui, Lothlórien, Galadriel, Troll. Não, eu não acredito que vai ser a última. Aqui. Por exemplo, né? Aqui é o Legolas, a minha carta ficou assim, ó. Mas o texto é exatamente o mesmo que tá lá. Se você reparar aqui nos números, nas setas também, é a mesma coisa. Só que eu fiz versões caseiras, porque tava numa época que eu queria muito desenhar, né? Criar meus jogos e tudo. Então, eu fiz as 50, são 52, se não me engano, 50 alguma coisa, e eu desenhei carta por carta. E ficou bem legal. É isso, galera. Então, muita coisa de Senhor dos Anéis. Ai, Tarcísio, você não falou de um anel. Um anel não é gratuito, tá bom? Você não falou de Senhor dos Anéis RPG, não é gratuito. Você não falou do board game, a Batalha dos Cinco Exércitos. Não vou falar de jogo de 700 reais aqui. Embora eu goste muito, ainda pretenda comprar, mas não faz sentido, né? Então tá bom, galera.